Tudo dominado? Queridos, nós vamos hoje tentar condensar um pouco um conteúdo que no terceiro ano dura um mês e meio. A gente passa um mês quase só falando de romantismo, mais meio mês falando de realismo. Então a gente tem 1h30 para falar de muita coisa. A primeira coisa, ao trabalhar realismo e romantismo, é saber o seguinte: romantismo e realismo são escolas literárias, são movimentos artísticos. Obrigado. Mas antes de serem escolas literárias, antes de serem movimentos artísticos presos no tempo, com data de início e fim, por exemplo, o romantismo ele começa em 1836, aqui no Brasil, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. E termina oficialmente quando começa o realismo, 1881, quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, se a gente for olhar os marcos temporais, o romantismo como escola, ele vai de 1836 a 1881. Porém, antes de ser uma escola, o romantismo é uma espécie de estado de espírito. É uma forma de encarar e filtrar a realidade. De modo que esse estado de espírito romântico se manifestou muito antes do romantismo se instaurar como escola e se manifesta ainda hoje, mesmo depois do romantismo ter terminado como escola. Então a gente ainda vê ecos do romantismo, a gente ainda vê uma herança romântica, a gente ainda vê o estado de espírito romântico se manifestando na literatura, no cinema, na televisão, nas músicas. O realismo é a mesma coisa. O realismo também é um estado de espírito, é uma maneira de filtrar a realidade. O romântico, ele filtra a realidade subjetivamente. O realista, ele filtra a realidade objetivamente. O romântico, ele tende a ser egocêntrico, exagerado, dramático, emotivo, extremamente sensível, uma sensibilidade sempre à flor da pele. O realista, ele tende a ser mais racional, mais frio, a pesar mais as consequências das suas ações, enquanto o romântico é mais passional, age mais movido por instinto, pela emoção, sobretudo pela emoção. O romântico é mais sonhador, é mais idealista. O realista, ele é mais pé no chão, ele é mais cético, mais questionador. Então, acho que todos nós aqui, de alguma maneira, nos encaixamos mais num polo ou no outro. Alguns estão mais próximos do polo romântico, outros estão mais próximos do polo realista. É até comum que ao longo da vida a gente se desloque de um polo a outro, né? Ninguém é, talvez, 100% romântico ou 100% realista a vida inteira. A gente vai, né, variando aí. Adolescente tende mais a estar próximo do polo romântico. Depois que a gente amadurece, depois que a vida bate na gente de diversas formas, né, a gente vai migrando um pouquinho para o outro polo. O que o romantismo fez como escola? Como escola, o romantismo pegou esse estado de espírito, embalou numa linguagem específica e vendeu. E vendeu, e vendeu, e vendeu com muito sucesso. Vendeu com tanto sucesso que alguns mitos que o romantismo criou lá no século XIX ainda estão vivos hoje.
É muito comum eu entrar numa sala para dar aula a primeira vez, quando vou falar sobre romantismo, e começar com uma pergunta. Quem acredita que o amor, se é amor de verdade, ele é eterno? Quem acredita que o amor, se é amor de verdade, ele não acaba? Ele supera os obstáculos e se renova sempre? Muita gente levanta o braço, ainda mantendo essa crença. Muita gente ainda acredita no amor à primeira vista. Muita gente ainda acredita no príncipe encantado, na princesa encantada, na metade da laranja, como diria o Fábio Júnior. É bonito. O romantismo criou uma série de mitos muito bonitos, que ainda hoje estão aí. Assista qualquer novela da Globo, que esses mitos estão lá perpetuados. Leia qualquer livro do Nicholas Spark, que esses mitos estão lá perpetuados. Escute um pouco da música popular brasileira, que esses mitos estão aí perpetuados. Assista qualquer filme hollywoodiano, a qualquer romance desses de Hollywood, que esses mitos estão lá perpetuados. É muito bonito na literatura, é muito bonito na música, é muito bonito no cinema. Na vida real, as coisas são muito diferentes. Sempre que eu termino a aula de romantismo, depois de um mês falando sobre romantismo, os alunos, professor, que tristeza, que desilusão. Preferia não ter assistido a essas aulas. Mas vamos lá. Vamos falar das características da escola literária romantismo. Galera, o romantismo, ele surge na Europa no contexto da Revolução Francesa. Que classe foi a grande vencedora da Revolução Francesa? Quem foi que ascendeu politicamente com a Revolução Francesa? A burguesia. A burguesia, que já tinha um poder econômico, começou a se apropriar do poder político. Por que a burguesia, já tendo o poder econômico, queria se apropriar do poder político? Para criar condições que lhe permitissem ampliar o seu poder econômico. E vai fazer isso com a Revolução Industrial, que é o contexto do realismo. Mas voltando para a Revolução Francesa, a burguesia tomou o poder. O que ela quer agora? Ela quer se ver bem pintada nas artes. Até então, as artes eram muito, vamos dizer assim, aristocráticas. Aquela coisa do clássico, do greco-romano, de você ter que saber latim. A burguesia acabou de sentar no trono. Ela tem um poder econômico, ela tem um poder político, agora ela quer se ver pintada nas artes. Então, o romantismo é uma escola burguesa. O romantismo é uma escola feita por burgueses, para burgueses. Uma escola feita para difundir os ideais da burguesia. Veja que eu estou dizendo difundir os ideais da burguesia. A burguesia quer se ver pintada na literatura como ela realmente é, com suas qualidades e defeitos? Não. Ela quer só o lado bom retratado. Ela quer uma visão otimista da vida burguesa. Ela quer ver os seus valores, ou pelo menos aqueles que ela julga ter, ou aqueles que ela quer vender, que ela quer que as pessoas acreditem que ela tenha, potencializados no texto. Então, primeira coisa é isso. O romantismo é uma escola burguesa, feita de burgueses para burgueses. Qual era o lema da Revolução Francesa, lembra? Igualdade, liberdade, fraternidade. Esse lema vai influenciar o romantismo? Vai, e muito. Por exemplo, como é que esse lema, vamos fazer o recorte da liberdade. Vocês já estudaram na altura dessa do campeonato na escola o classicismo. O classicismo, ele tem um número limitado de temas e formas poéticas. A gente pensa no Camões. Vocês já estudaram o barroco. Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira. O barroco tem
número limitado de temas e formas. Vocês já estudaram o arcadismo, do Tomás Antônio Gonzaga, do Cláudio Manuel da Costa. Um número limitado de temas e formas. O romantismo é um mundo. O romantismo vai explorar coisas que literariamente ninguém tinha explorado ainda. Só para vocês terem uma ideia, o personagem Drácula, ele ganhou uma versão literária no romantismo. O Frankenstein é um personagem romântico, criado dentro do romantismo. A gente tem aqui o nosso Álvares de Azevedo, que escreveu uma peça chamada Macário, onde o personagem que dá o nome à peça encontra o diabo num bar, e os dois ficam conversando e filosofando, e bebendo e fumando, e depois vão passear em cima de um burro preto pelo mundo. É uma peça satânica. A gente tem um livro do Álvares de Azevedo chamado Contos na Taverna, onde o Álvares de Azevedo desenvolve temas como orgias, assassinatos, fatricídios, incestos, até necrofilia rola. É a literatura gótica. O romântico começou a se interessar pelo sonho. O romântico começou a se interessar pelo sobrenatural. O romântico começou a se interessar mais fortemente por esse lado mais macabro da natureza humana. Recomendo a leitura da prosa gótica do Álvares de Azevedo, é muito interessante. Então, é um mundo de temas, é um mundo de formas que o romântico trabalha. Liberdade. O espírito romântico é libertário. Igualdade. Lembra que a noção de cidadania, ela começa a surgir com a Revolução Francesa, né? Com as revoluções burguesas. A Revolução Francesa é a joia ali das revoluções burguesas. Qual é a noção de cidadão? O cidadão é aquele cara que tem direitos garantidos por leis e tem deveres para com o Estado. É dessa época a noção de que todos são iguais perante a lei. Ora, se todos são iguais perante a lei, fica mais fácil eu começar a vender agora um discurso de meritocracia, não é não? Antes da Revolução, nós tínhamos uma sociedade dividida em castas. Nasceu burguês, morre burguês. Nasceu camponês, morre camponês, na base da pirâmide. Os nobres têm privilégios. Os nobres têm prerrogativas, ou seja, direitos garantidos pelo simples fato de terem nascido com aquele sobrenome, mesmo que não tenham feito nada para merecer aqueles privilégios. Aí agora vem esse ideal de igualdade. Ora, se todos somos iguais, vai vencer o melhor. E tome discurso de meritocracia. Até hoje a gente vende muito esse discurso de meritocracia. Até hoje a gente vê idiotas por aí pegando uma exceção de um cara que consegue sair de um contexto de absoluta desigualdade e vencer para justificar o discurso da meritocracia. Eu escuto muito isso em sala de aula, por exemplo, quando meus alunos em escolas particulares são contra cotas. Ah, mas a meritocracia. O que vocês acham do discurso da meritocracia? Como é que é meritocracia se as pessoas partem para disputar a mesma vaga de pontos muito distantes? Então, esse discurso do se eu sou bom, eu chego lá, ele começou a ser vendido com a Revolução Francesa. O tema da ascensão social, ele é muito forte no romantismo, mas no romantismo europeu. Aqui no romantismo brasileiro, a gente tem uma obra que toca mais ou menos nessa questão da ascensão social. Lembra qual é? Famosa, do Zé de Alencar? Senhora. Mas por que o tema da ascensão social é muito forte na Europa e é muito fraco aqui no Brasil? Quase não vingou aqui no Brasil. Por que na Europa muitas obras de literatura venderam essa ideia de um cara sair da pobreza e ficar rico? Lembra Os Miseráveis, do Victor Hugo? O Jean Valjean virou filme com o Logan, o Wolverine, no papel principal. Assistiram? É um exemplo clássico do cara que sai da pobreza, é preso por roubar um pão, morrendo de fome,
e depois vence na vida graças às suas qualidades individuais. Aqui no Brasil esse discurso não pegou muito naquela época. Por quê? Porque a gente ainda vivia uma sociedade escravocrata. Então, se hoje nós somos uma sociedade muito individualista, é por causa desse discurso, desse contexto da Revolução Francesa. E aí, como que literariamente essa individualidade, esse discurso individualista, vai pegar no romantismo? Subjetividade. Essa é a primeira característica essencial do romantismo, subjetividade. O romântico, ele filtra tudo a partir do eu. O romântico, ele não vê as coisas como elas são, ele vê as coisas como ele sente, ou então como ele gostaria que fosse. Porque o romântico, ele idealiza tudo. O romântico idealiza o amor, o romântico idealiza a mulher, o romântico idealiza o herói, o romântico idealiza a pátria, o romântico idealiza o índio, o romântico idealiza o passado. Tudo é idealizado. O que é idealizar alguma coisa? Idealizar é ver como perfeito. Idealizar é não enxergar defeitos. Tem alguém aqui que tem tendências a idealizar as coisas? Já idealizaram amores? Certamente. Pare aqui e pense rapidinho comigo. Você já esteve apaixonado por alguém com quem você não se envolveu sentimentalmente? Ou seja, você já esteve apaixonado por alguém que você não pegou? Até o meu tempo, a gente chamava isso de amor platônico. Hoje a gente chama de quê? É o crush. O crush nada mais é do que o amor platônico. Eu amo, ela nem sabe que eu existo. Amor platônico. Eu amo, ela sabe que eu existo, mas ela não me ama. Amor platônico. Eu amo, ela também me ama, mas a sociedade impede que a gente fique junto, porque ela é rica, eu sou pobre, porque ela é branca, eu sou negro, porque ela é judia, eu sou islâmico. Amor platônico. Então, na prática, o que é o amor platônico? É o amor não realizado. O amor que não é realizado, galera, ele é perfeito. Por que que ele é perfeito? Porque ele vive só na sua cabeça. Porque ele não enfrenta as adversidades de uma relação no seu dia a dia. Então ele é perfeito, ele é ideal. Ele vive só na ideia. Agora pense, se você ama alguém com quem você não convive sentimentalmente, você ama a pessoa ou a ideia que você fez da pessoa? A ideia. Quando a gente conhece mesmo, aí às vezes as coisas não é tão como a gente idealizou. Quando a gente começa a conviver como namorados, como amantes, que as manias, que os defeitos mais íntimos começam a se revelar, que vem o sentimento de posse, o ciúme, que vem os conflitos, às vezes, de conciliar projetos diferentes. O convívio, simplesmente. Aí, o ideal começa a ceder terreno para o real. Se você convive, enxerga os defeitos e ainda assim ama, aí massa. O amor se assentou numa base sólida. Mas amar alguém com quem você não convive intimamente, então você não ama a pessoa, você ama a ideia que você construiu da pessoa. Nós fazemos isso, alguns fazem muito, alguns fazem o tempo todo, alguns vão fazendo pela vida fora. Outros fazem menos, outros fazem uma vez, quebram a cara e aprendem. Mas, enfim, isso é romântico. O romântico idealiza tudo. A gente ainda tem uma tendência, por exemplo, a idealizar o passado. O romântico, ele idealiza tanto o passado histórico, quanto o passado individual. Qual é o passado histórico idealizado pelo romantismo? Na Europa, é a Idade Média. O romântico, ele vê em si valores
que ele não vê na sociedade. O romântico, ele se acha, na prática, o romântico se acha. Ele se acha um gênio injustiçado, não reconhecido. E ele vê que a sociedade nem reconhece os valores que ele julga ter e nem reflete os valores que ele acha que tem. Aí ele vai procurar no passado um herói. Ele acha o cavaleiro medieval. O cavaleiro medieval é forte, é corajoso, é destemido, é honrado, é fiel, é leal, é altruísta, se sacrifica por uma causa nobre. Aqui no Brasil nós tivemos Idade Média? Não. Então, quando o nosso romântico volta ao passado para procurar um herói para idealizar, quando o nosso romântico volta ao passado para procurar um herói que sirva de inspiração, um herói de quem a gente deva se orgulhar de descender, ele encontra quem? O índio. É o peri. O peri tem todas as características que um cavaleiro medieval europeu tem. Ele é forte, ele é corajoso, ele é destemido, ele é honrado, ele é leal, ele é fiel, ele sacrifica por uma causa nobre. Então, o que o romântico brasileiro fez foi emprestar ao índio as mesmas características, as mesmas qualidades, as mesmas virtudes que o romântico europeu emprestou ao cavaleiro medieval, num processo de idealização. Eles idealizam também o passado individual. Qual é o passado individual que a gente idealiza? É a infância. O romântico adora idealizar a infância. A infância, com licença, sentar um pouquinho, porque senão vai já dar cãibra na perna direita. A infância é vista como época de pureza e inocência. Diante das mágoas do presente, diante da desilusão do presente, a infância é vista como uma época de pureza e inocência. Até hoje muita gente faz isso. Vocês que são adolescentes ainda estão nessa faixa aí de 16, 17, 18 anos, já ouviram? Aproveite, você está vivendo a melhor época da sua vida. Já ouviram isso? Quando eu ouvia um adulto olhar para mim e dizer, Steller, aproveite, você está vivendo a melhor época da sua vida, eu morria por dentro. Eu parava e pensava, como assim? Esta merda é a melhor época da minha vida? Então, peraí, cancela, não quero mais. Porque se isso é o melhor que eu vou viver, um adolescente feio, tímido, liso, que não pega ninguém, sem autonomia, sem independência, com a tendência desgraçada para fazer merda, para tomar decisões erradas. Isso é a melhor fase da minha vida? É daqui para pior? Bati um desespero, né? Aí, quando eu virei adulto, eu aprendi qual é o problema. Toda vida hoje que eu vejo um adulto dizendo para um adolescente, aproveite, você está vivendo a melhor fase da sua vida, eu sei que eu estou diante de um adulto frustrado. Um adulto que não se realizou. Um adulto que sente o peso das responsabilidades. Quando o meu presente me oprime, quando as minhas responsabilidades me sufocam, é muito fácil eu olhar para o passado, editando o passado e só lembrando da época de adolescência, onde eu tinha papai e mamãe para resolver tudo para mim. Tempo bom, eu era feliz e não sabia. Aí a gente esquece a merda que era ser adolescente. E como a gente, quando é adolescente, quer crescer, né? Quer escapar dessa fase logo. Então, se o meu presente me sufoca, se a minha vida é um fardo de pressões e responsabilidades muito pesadas para mim, aí é fácil eu voltar para o passado e olhar para o passado como uma época melhor do que esta que eu estou vivendo hoje. É o que um romântico faz. É o que um romântico faz hoje, um espírito romântico. É o que o romântico fez na literatura em vários e vários poemas. A gente vai ver aqui. Certo? O romântico, ele é nacionalista. Onde o romantismo aconteceu, ele foi nacionalista.
O nacionalismo exacerbado, o nacionalismo exagerado, o nacionalismo idealizado tem um nomezinho, a gente chama de ufanista. Então, o nacionalismo romântico é um nacionalismo ufanista. Ele idealiza a pátria. Aqui no Brasil, a gente tinha um motivo a mais para ser idealista em relação à pátria. Aqui no Brasil, a gente tinha um motivo a mais para ser nacionalista. Qual era? A independência. O romantismo, ele é do contexto da independência. Então, nós ficamos independentes em 1822. A primeira obra romântica é de 1836. O Brasil ficou independente a partir de um processo cultural longo, ou seja, os brasileiros passaram a se sentir brasileiros, começaram a rejeitar a cultura portuguesa, foram para a guerra para conseguir a sua independência, inspirados por esse nacionalismo. Foi assim que aconteceu aqui? Não. Aqui, na verdade, a nossa independência se deu de maneira atípica, se comparada com as outras independências também da América, por exemplo. A gente sai de um império, vai para outro império, e não só o nosso imperador era filho do imperador de Portugal. E depois esse nosso primeiro imperador sai daqui para ser imperador em Portugal. A nossa independência foi um acordo de comadres e compadres para servir exclusivamente aos interesses da elite, basicamente. Então não havia ainda no povo brasileiro essa noção do que era ser brasileiro, do que era o Brasil e o brasileiro. Era preciso incutir isso, era preciso difundir o nacionalismo, era preciso que o povo brasileiro entendesse que deixou de fazer parte do Império Português e agora é autônomo. Era preciso o Brasil passar por um processo de autoafirmação. E a literatura contribuiu com isso, contribuiu e muito. Era preciso criar uma imagem de Brasil e mostrar esse Brasil para os brasileiros. Quem foi o grande projetista dessa ideia? Foi o José de Alencar, com seus romances nas várias vertentes. Lembra que José de Alencar escreveu prosa urbana, escreveu prosa regionalista, escreveu prosa histórica, escreveu prosa indianista. O José de Alencar, ele cobriu tudo. Ele cobriu o passado e o presente. Ele cobriu o campo e a cidade. O José de Alencar escreveu um livro chamado O Gaúcho, tratando do Rio Grande do Sul. Ao que se sabe, ele nem foi no Rio Grande do Sul. Escreveu a obra com base em pesquisa bibliográfica, porque ele tinha essa ideia: eu vou pintar um painel vasto sobre o que é o Brasil, para mostrar esse Brasil pulsante, lindo, maravilhoso, ou esse país do futuro, que é o Brasil, para o povo brasileiro. Claro, para aquele povo brasileiro que era culto e lia romances, basicamente a burguesia das grandes cidades, das capitais, sobretudo das cidades litorâneas. Então, falou de romantismo, falou de nacionalismo, sobretudo aqui no Brasil, certo? Um país, uma noção de pátria também idealizada. Vamos lá. A gente vai ampliando essas ideias à medida que for passando pelas características. Olha lá. Individualismo e subjetivismo. O romântico não retrata a realidade como ela é, objetivamente, mas como ele a vê, como ele a sente. A realidade é retratada a partir do seu ponto de vista, numa atitude pessoal e íntima. Assim, a noção de beleza, por exemplo, deixa de ser agregada ao equilíbrio e à harmonia das formas, passando a ser relativa. Ilogismo, primado do sentimento em detrimento da razão. Exaltam-se os sentidos e tudo que é provocado pelo impulso é permitido. O romântico oscila entre a alegria e a melancolia, entre o entusiasmo e o tédio. Supervalorizam-se o amor, a virgindade, o sentimento nostálgico, a melancolia e o sonho. Idealização e exagero. O romântico busca a perfeição. Assim idealiza o amor, a mulher, o passado, a natureza, a pátria. Também já falei do culto ao fantástico e do senso de mistério.
o mundo romântico abre-se com facilidade para o mistério, para o sobrenatural. Eu costumo dizer que o romântico ele é o tataravô do emo. Alguém aqui teve uma fase emo? Praça Portugal, aquelas coisas todas. O emo é a versão contemporânea do gótico romântico. Representa com frequência o sonho, a imaginação. O que acontece na obra é impossível de acontecer na realidade, pois é fruto de pura fantasia, não carece de fundamentação lógica. O romântico não está preocupado com verossimilhança. O romântico não está preocupado em fazer a obra dele seguir a lógica, a razão, as leis da física. É idealização, é fantasia, é sonho, é imaginação. Pessimismo. Porque, veja, pense aqui, você é romântico, você é egocêntrico, você é sentimental, você é passional, você é exagerado, você é dramático. Você vê em si valores que acha que a sociedade não reconhece. Você se sente cara, eu sou bom demais. Já nutriu esse sentimento? Eu sou maravilhoso, eu sou muito bom, olha como eu sou bom. Por que ninguém vê isso? Por que as pessoas não estão aqui me louvando? Por que ninguém me quer? Por que ninguém quer me pegar? Por que eu não pego ninguém? Tenho certeza que vários pensaram isso. Né? Ou pensam, né? O que é pior. Ou pensam, né? Como eu sou bom. O Fernando Pessoa ele tem uma frase, num dos heterônimos dele, que é muito legal, ele diz assim, se eu for, eu vou parafrasear, né? Diz, se eu fosse tão belo por fora como sou por dentro. É um consolo para o feio. Né? Se eu fosse tão belo por fora como sou por dentro. Por que ninguém vê a minha alma tão boa, tão pura? É o romântico. E aí, é claro, diante disso, diante desse não reconhecimento, vem o pessimismo. Só que se você é dramático, se você é egocêntrico, se você é sentimental, se você é emotivo e passa a ter uma visão pessimista da vida, o que você faz? Se mata. Né? A gente tem uma palavrinha para isso, né? Um termo técnico, que é o que vai aparecer na prova. É o escapismo. Escapismo vem de quê? De escape. É o desejo de evasão. É a fuga da realidade. Então, o romântico, quando ele sente que a vida lhe oprime, quando ele sente que a vida lhe sufoca, ele foge. Ele foge, como a gente já viu aqui, para o passado. Ele foge para a natureza. A natureza é vista como um refúgio. Não tocado, não maculado pela mão do homem, o romântico se refugia na natureza e lá ele procura ter, né, essa cura espiritual. A natureza no romantismo exerce um protagonismo muito forte. Ela é trabalhada subjetivamente. O que eu quero dizer quando eu digo que a natureza é trabalhada subjetivamente? A natureza no romantismo é um reflexo do estado de espírito do sujeito. Se o sujeito está triste, a natureza é sombria, refletindo esse estado de espírito dele. Se o sujeito está alegre, a natureza é efusiva, refletindo esse estado de espírito dele. Veja, a natureza muda. A natureza é a natureza. Mas como eu vou enxergar a natureza, vai depender do meu estado de espírito. Como ele é romântico, ele vai ver a natureza como um reflexo, como um espelho do que ele sente. Então ele foge para a natureza. O romântico foge para o passado, foge para a natureza, foge para o sonho e para a fantasia. Alguém aqui adora sonhar acordado? Construir acordado a vida que gostaria de ter e não tem? Eu fazia muito isso quando era adolescente, tinha uma vidinha de merda. Aquele adolescentezinho antissocial e liso. A minha vida é muito distante da realidade que eu queria viver, então o que é que eu fazia? Tome a sonhar.
Antes de dormir era sagrado. Botava a musiquinha para tocar, deitava e ficava. Ó, altas aventuras na minha cabeça. Na minha cabeça eu tinha tudo que eu queria, na minha cabeça eu viajava para onde eu queria, na minha cabeça eu pegava o que eu queria. Altos castelos eu construía no ar, sonhando acordado. Ou então, eu exercitava isso através da imaginação, lendo. Era a minha atividade preferida, ler. Lendo, eu vivia a vida dos meus personagens. Como a minha vidinha era sem graça, eu ia ler. Lendo, eu viajava por países diferentes, eu voltava ao passado, eu visitava o Egito, eu visitava a Grécia, eu visitava Londres, enfim. Hoje o jovem assiste Netflix. Hoje o jovem maratona série na internet. Então, se você passa todo o seu tempo livre de frente para uma televisão assistindo série, é porque a sua vida social é uma merda. Não é não? O que você está fazendo? Fugindo. Se você tivesse algo mais interessante para fazer, você estava fazendo, você estava vivendo. Você não estava o tempo todo assistindo filme, assistindo série, vivendo através dos personagens. É normal, né? Em maior ou menor grau, todo mundo faz isso. O Nietzsche, ele tem uma frase, ele diz, a gente é preciso, a arte é necessária quando a vida não vale a pena. É mais ou menos assim, estou parafraseando. Né? Então, o escapismo, diante do tédio da vida, o romântico deseja evadir-se, fugir da realidade para um mundo de sonho e fantasia. Assistiram a um filme chamado... como é o nome do filme? Walter Mitty. Como é o nome do filme todo? Eu estou esquecendo aqui. As Aventuras Secretas de Walter Mitty. Não é. O cara que é um funcionáriozinho há 25 anos na mesma empresa, tímido, introvertido. A Vida Secreta de Walter Mitty. Assistam. É muito legal. É um filmezinho daqueles bobinho, bonitinho, com o final feliz. Né? E o Walter Mitty, ele é um espírito romântico. Ele é um cara introvertido, ele é um cara muito tímido, ele é um cara medroso, ele tem medo de ousar, de se arriscar, de mudar a rotina dele. Ele trabalha há 25 anos na mesma empresa, e aí sempre que ele quer fazer alguma coisa que a timidez, que a introversão dele, que o medo dele impede, aí ele cria uma aventura na cabeça. É o sonhador. Até que, num determinado momento, ele consegue romper esse ciclo de escapismo e mete a cara na vida e vai fazer o que precisa ser feito. Muito legal. Outro filme que reflete muito o estado de espírito romântico, esse de Fuga para a Natureza. Está no topo dos melhores filmes que eu assisti na vida. É um filme que chama Na Natureza Selvagem. Já assistiram? Muito bom. Assistam também, que é genial. É outro cara que é um espírito romântico, que tem conflito com os pais, que tem conflito com a sociedade, e ele resolve sair de casa e caminhando, atravessar os Estados Unidos para ir morar no Alasca por um tempo sozinho. A vida me oprime, a vida me sufoca, eu vou fugir para viver na natureza, porque a natureza me purifica. E aí, claro, se o passado não basta, se a natureza não basta, se o sonho e a fantasia não bastam, se as drogas não bastam, o romântico exalta muito a vida boêmia, o fumo, a bebida. Se tudo isso não basta, a morte é a fuga última. O romântico se matava com frequência? Nem tanto. A gente não tem assim uma noção de que estatisticamente o romântico se matava mais do que em outras épocas da história da humanidade. Pelo menos na literatura, o que acontece? Ele perde o gosto pela vida. Ele perde o gosto pela vida e ele definha até a morte. Ele passa a comer mal, ele passa a dormir mal, ele passa a entrar num estado de melancolia, de depressão,
E aí ele pega doenças que à época eram fatais e morre nesse estado de definhamento. Na literatura romântica isso é muito comum. Normalmente quem morre é a mocinha. A mocinha romântica, diante do amor impossível, morre. Qual é o final da Iracema? Morre. Qual é o final da Lúcia em Luciola? Morre. Qual é o final da Inocência do Visconde de Taunay? Morre. Qual é o final de Helena de Machado de Assis? Morre. Então há dois caminhos no romance romântico, diante do amor impossível. Ou o casal consegue superar os obstáculos, ficam juntos, casamento, final feliz. Ou então, os obstáculos são muito fortes para serem ultrapassados no plano material, a mocinha definha e morre. Só por que a mocinha que tem que definhar e morrer? Né? Na época, essa pergunta nem era feita. Professor, o romântico é machista? Analisando pelo filtro de hoje, sim, há muito de machismo no romantismo. Mas se eu podia falar em machismo numa época em que nem havia uma posição contrária? Não, era o natural. Então era natural que a mocinha fosse aquela que não resistia ao amor não realizado e definhasse até a morte. Quando o homem morre, não é por desistir da vida. Ou ele se mata, é uma ação, ou ele é morto. Ou ele é assassinado. Como acontece também em Inocência. Enfim, o escapismo rola e muito. Tanto na poesia quanto na prosa romântica. Culto à natureza, eu já falei. A natureza adquire uma posição central no romantismo, ela é o lugar de refúgio puro e intocado que o sujeito romântico busca para curar-se espiritualmente. Associada a essa ideia, ao mito do bom selvagem de Rousseau, do homem bom vivendo em estado de natureza. Tem-se ainda a perspectiva da natureza como símbolo da grandeza da pátria, reforçando o nacionalismo. Galera, até hoje, quando a gente quer idealizar o Brasil, a gente apela para quê? Natureza. Não é não? Ah, o Brasil é maravilhoso, o Brasil tem a floresta amazônica, o Brasil tem um Pantanal. Não importa que a gente esteja destruindo, mas tem. Ah, o Brasil tem praias belíssimas, tem um litoral maravilhoso. O Brasil não tem maremoto, não tem tufão. O Brasil, como diria Jorge Benjol, é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Até hoje, quando a gente quer idealizar o Brasil, a gente parte para idealizar a natureza. O romântico vai utilizar a natureza como símbolo da grandeza da pátria. Ao idealizar a natureza, o romântico está idealizando a pátria. Ao idealizar o índio, o romântico está idealizando a pátria, porque o índio vira herói nacional. O índio é o antepassado mítico de quem nós descendemos. Temos sangue heróico indígena correndo em nossas vias, então devemos nos orgulhar. E, claro, religiosidade. O romântico, ele é cristão, é devoto e o tempo todo está fazendo referência à religiosidade cristã, seja na poesia, seja na prosa. Essas são as características gerais. Vamos lá ser um pouquinho mais específico. Lembra que a poesia, no romantismo, se dividia em 3 gerações. Cada geração teve uma predominância temática de 10 a 12 anos. A primeira geração é a geração chamada nacionalista. Tem 2 integrantes principais, o Gonçalves de Magalhães, o introdutor do romantismo no Brasil, e o Gonçalves Dias, que é o grande nome. Qual é o tema específico dessa geração? É o nacionalismo. Esse nacionalismo é um combo de temas. É o índio idealizado herói nacional, é a saudade da pátria, o sentimento de exílio, é a natureza idealizada. E tem um amor impossível. Eu amo, ela me ama, a sociedade impede que a gente fique junto. A segunda geração é individualista ou subjetivista. Tem como grande protagonista o Álvares de Azevedo, tem como coadjuvante o Casimiro de Abreu e como figurantes, na maioria das vezes são só citados,
Fagundes Varela e Junqueira Freire. Qual é o tema específico dessa geração? É o mal do século. O que é o mal do século? É um estado de espírito que envolve o tédio, o pessimismo, o sofrimento e o escapismo. Ou seja, é aquele estado de espírito de melancolia, de depressão, que faz o cara sentir um profundo tédio da existência. Não é um tédio, domingo, final de tarde, eu não tenho o que fazer. É um tédio da vida. A vida não tem sentido, a vida não tem mais graça, a vida não tem mais cor. Fruto de uma visão pessimista da existência. O que leva ao escapismo, ao flerte com a morte. E também tem, claro, o tema do amor. Mas se na primeira geração é o amor impossível, na segunda geração é o medo do amor. É o medo de amar. Claro que rola um eufemismo aí. O romântico, ele não tem medo de amar. Ele não tem medo de cultivar o sentimento. Ele tem medo de quê? Ele tem medo do sexo. O medo é do sexo. Tem um pessoal aí muito estranhando, né? Estranhando bastante. O quê? Na primeira geração, eu amo, ela me ama, a sociedade impede que a gente fique junto. Na segunda geração, eu amo, ela me ama, mas é melhor a gente não ficar junto para esse amor permanecer puro e, portanto, eterno. Na segunda geração, o romântico, ele hipervaloriza a virgindade. A mulher amada, ela tem que ser pura, ela tem que ser casta, ela tem que ser virgem. Para ela permanecer digna de ser amada, ela tem que permanecer virgem. Então, ele teme se aproximar demais da mulher amada e ser consumido pelo desejo. Porque se ele for consumido pelo desejo e aquele amor resultar em sexo, a mulher deixa de ser digna de ser amada. Está chocada aí, né? Eu sei que isso é meio fresco, né? Mas convenhamos, isso também deixou uma herança nos dias de hoje, não deixou não? Vocês não reconhecem nenhuma herança disso nos dias de hoje? Há muita. Principalmente na cabeça dos homens. Principalmente na cabeça daqueles homens machistas, óbvio. Para o homem machista, a mulher tem que se dar o respeito. Para o homem machista, existe 2 tipos de mulher. A mulher que se dá o respeito e que é digna de namorar, e a mulher que não se dá o respeito e que é só da putaria. Não é não? Estou mentindo? Eu lembro que um dia desse eu estava fazendo uma questão de um vestibular e o texto era sobre aquela marcha das vadias. Vocês lembram disso? E aí teve uma aluna minha que disse, professor, eu discordo muito desse movimento. Aí eu, por quê, minha filha? Porque como é que uma mulher quer se valorizar, quer ser valorizada, se ela nem se valoriza e já vai com um movimento chamado Marcha das Vadias? A minha filha, é sinônimo de que você entende muito pouco uma figura de linguagem chamada ironia. É óbvio que elas não se julgam vadias. Elas são taxadas de vadias pelos outros. Na prática, qual é a mulher vadia no Brasil? Qualquer mulher que vive a sua sexualidade como homem. Qualquer mulher que haja no campo do sexo, no campo do envolvimento emocional, como o homem age, é vadia. Não é não? Isso é herança desse pensamento romântico. A mulher tinha que casar virgem. Essa mesma exigência era feita ao homem? Na época do romantismo? Não. Então o cara que sai para uma festa, conhece uma garota no forró, queixa, leva para um motel e transa com ela na primeira noite, ele é vadio? Nada, ele é o garotão. Garanhão, ele é doutrinado a fazer isso. Se você não faz isso, você está errado. A mulher que faz isso é vadia.
Eu solteiro, se eu estou solteiro, sou adulto, sou responsável, pago as minhas contas e tenho mais de uma parceira sexual simultaneamente, eu sou vadio? Não, eu estou fazendo certo. Mas uma mulher solteira, adulta, responsável, se tiver mais de um parceiro sexual, é vadia. Então, na prática, vadia é qualquer mulher que age como homem. Porque a régua moral é diferente, né? Então, sim, é um reflexo disso. A mulher, para ser digna, no romantismo, há dois tipos de mulheres. A mulher da vida, com quem o homem satisfaz os seus desejos, essa não é digna de ser amada. A mulher amada, que deve permanecer pura, casta e virgem, com quem o desejo não pode ser satisfeito. O encontro das duas mulheres, o encontro do sexo e do amor, só pode vir após a bênção sagrada do matrimônio. Lembra Lucíula? Quem é que já leu Lucíula? A Lúcia é prostituta. A Lúcia passa a ter um caso com o Paulo. Paulo e Lúcia se amam. Mas eles não assumem esse amor um para o outro. Afinal, ela é prostituta. O Paulo precisa pagar a Lúcia para sentir que ainda está num relacionamento comercial. Ele ama a Lúcia, mas ele não quer assumir isso para ela, nem para si mesmo. Ela ama o Paulo, mas ela não quer assumir isso para ele, nem para si mesmo. Porque esse amor está maculado pelo sexo. Aí uma série de peripécias, ciúmes, cobranças. Quando os dois finalmente assumem o amor que sentem um pelo outro, a Lúcia passa por um processo de purificação. A cena é até plasticamente muito icônica. Ela chega com o vestido da prostituta, um vestido de um vermelho bem vivo. E aí ela rasga esse vestido, que é o símbolo da prostituição, vai ao seu quarto, toma um banho e vem com um vestido simples de algodão branco imaculado. Iniciou-se ali o processo de purificação da Lúcia. A partir desse momento, quando o amor é posto às claras, a Lúcia se sente incapaz de se doar sexualmente ao Paulo como fazia antes. Entrou o amor na equação, não tem mais sexo. Mas ela se vê grávida, e aí quando ela se sabe grávida, ela começa a entrar em depressão, porque ela se julga incapaz de ser mãe, porque aquele filho é fruto da prostituição. E aí ela começa a ficar fraca, e acaba aborta e morre. Porque só a morte vai completar a purificação da Lúcia. E aí quando ela está morrendo, ela diz para o Paulo que o amor, desde a primeira vez que o viu, e que esse amor ecoará pela eternidade. Então, quando é que o amor do Paulo e da Lúcia vai se concretizar? Após a morte. Ela foi primeiro, ele vai continuar vivendo a vida dele. E a terceira fase é a fase do Castro Alves, é a fase social ou condoreira. É a fase que tem como tema específico a denúncia da escravidão. E no tema do amor, é o amor erótico. Eu amo, ela me ama, a gente vai se agarrar para comemorar. Então veja, cada fase, cada geração tem um tema específico e todas as gerações trabalham um tema do amor. Tema específico da primeira, nacionalismo. Tema específico da segunda, o mal do século. Tema específico da terceira, escravidão. Primeira fase, o amor impossível. Segunda fase, o medo do amor. Terceira fase, o amor erótico. Então, o amor só se realiza materialmente, carnalmente, sexualmente, quando? Na terceira fase, com o Castro Alves, vivedor. Ele sabia viver a vida. A pintura também contribuiu com o projeto nacionalista romântico. Conhece essa obra? Pedro Américo, Independência ou Morte, conhecida como Grito Ipiranga. O professor de História adora trabalhar e analisar essa obra, porque ela é fruto de um processo de idealização. Um processo de idealização que procura transformar Dom Pedro I num herói. Como se a independência do Brasil tivesse sido uma ação
heróica e individual dele, que ousou desafiar a metrópole, arriscando tudo. Todo país precisa dos seus mitos fundadores e dos seus heróis nacionais. Está aqui um herói nacional, Dom Pedro I, criado aí pelo Pedro Américo. Outra obra que idealiza muito o passado do Brasil. Conhecem essa? Já viram pessoalmente? Querem ver? Unifor. Se quiser ver, é só ir lá na Unifor. Está lá exposta na Unifor, de graça, inclusive. A coleção de arte da Unifor, faço propaganda toda a vida que eu venho aqui, é maravilhosa. E está lá, uma versão. O Vitor Meirelles fez 2 versões desse quadro. Uma está no Rio de Janeiro, outra está lá na Unifor, pertinho de nós, de graça. Então, vão ver pessoalmente essa maravilhosa obra, A Primeira Missa no Brasil. Quem aqui leu o Guarani? Que vergonha de vocês. No final do livro, quando tudo está prestes a explodir, quando todos estão perto de morrer, o Peri ainda está tentando salvar Ceci. Ele bola um plano para que o Dom Antônio de Mariz, o pai da Ceci, fuja com a Ceci e se salve. Mas o Dom Antônio de Mariz é honrado, é digno, ele não vai abandonar os seus homens, ele não vai abandonar o resto da sua família, mesmo para salvar a Ceci. Ele vai morrer junto com todos. Mas ele abre uma exceção para o Peri. Peri, há uma forma de salvarmos a Ceci. Eu permito que você fuja com ela, desde que você se converta ao cristianismo. O Peri se ajoelha aos pés do Dom Antônio de Mariz e diz: Peri quer ser cristão. Dom Antônio de Mariz puxa a espada e batiza o Peri com o nome cristão. Batizado e cristão, o Peri pode salvar Ceci. Ele foge com a Ceci, logo depois que ele foge, a casa explode, morre todo mundo. Depois vem um dilúvio, há uma clara intertextualidade com a Bíblia, rola um dilúvio, Peri e Ceci sobrevivem, e a Ceci opta por ficar na floresta com o Peri, porque a ama, porque o ama. Qual é a ideia que José de Alencar está trazendo para nós aí? Peri e Ceci, depois do dilúvio, depois da explosão, depois da morte de todos os portugueses e todos os índios que viviam naquela área, vão povoar as matas brasileiras, dando origem a um brasileiro, a nossa raça. Segundo José de Alencar em O Guarani, nós somos filhos de Peri e Ceci. Assim como, segundo a Bíblia, somos todos descendentes de Noé e sua família, que repovoou o mundo depois do dilúvio. Então, nós somos filhos de Peri e Ceci. Nós somos filhos do encontro entre o português e o índio, intermediado pela religião. É a mesma coisa que esse quadro sugere. A história do Brasil, a raça brasileira, o povo brasileiro, como fruto do encontro entre o português e o índio, intermediado pela religião. Foi assim que a raça brasileira se construiu. Tem 2 problemas nessa visão. Primeiro problema: cadê o elemento negro? O romântico exclui o elemento negro da equação. Para o romântico, o negro não é formador de raça e de cultura. O negro só aparece no romantismo como vítima, e já no final do romantismo. Segundo problema dessa equação, dessa visão idealizada do brasileiro. E cadê o genocídio? E cadê o processo de aculturação? E a violência, a escravidão e os estupros? Então, sim, nós somos filhos da mestiçagem. Mas se essa mestiçagem foi harmônica, amorosa e intermediada pela religião, foi violenta. Então, o romântico idealizou o nosso passado histórico e a formação do nosso povo. O que eu acho... Eita, não, aí é brincadeira. Aí o pessoal já está partindo aqui para o consultório sentimental. Deixa para lá. Então, resumindo das 3 fases. Primeira geração, nacionalismo.
Os primeiros poetas românticos foram marcados pelo predomínio do nacionalismo, do patriotismo e da ênfase que deram à natureza brasileira em suas poesias. Nesse contexto emergiu o indianismo. O índio passou a ser visto como representante de um passado heróico brasileiro à moda dos cavaleiros medievais enxergados pelos europeus. O índio apareceu como formador do povo brasileiro e, como tal, foi idealizado. Era visto sempre de ângulo positivo. A ele foram atribuídas características de herói, como aconteceu nas obras de Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães na poesia e Zé de Alencar na prosa. Nesta primeira geração, destaca-se também o tema do amor impossível e a forte religiosidade, identificando o romantismo com o cristianismo. Ok? Segunda geração. A segunda geração intensificou o subjetivismo, o culto ao eu e destacou-se por explorar os temas do pessimismo, do tédio, da existência e do escapismo. O poeta sente-se um gênio incompreendido, não vê os ideais que cultiva refletidos na sociedade. É a geração do mal do século. Já falei tudo isso aqui. Terceira geração, Castro Alves, é a geração brasileira influenciada pela visão do Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis. Adotou uma linguagem exaltada e um discurso libertário. O termo condoreiro vem de condor, ave que habita a Cordilheira dos Andes. O condor, por conseguir alcançar grandes atitudes, representa o alto voo que a palavra pode alcançar em defesa da liberdade e contra as injustiças sociais. Vamos fazer uma questão de cada geração. Alguém pode me arranjar uma apostila? Qual é a página aí? Vamos exercitar a teoria, vendo como é que isso é cobrado. E quanto tempo eu tenho ainda aí? 10 minutos. Certo. Página... Página 26, questão 3. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro respirando este ar. Faz que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. Dá-me os sítios gentis onde eu brincava lá na quadra infantil. Dá que eu vejo uma vez o céu da pátria, o céu do meu Brasil. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir cantar na laranjeira à tarde, cantar o sabiá. Totalmente romântico. Olha a subjetividade da linguagem. É um poema todo construído com base no eu. Olha a pontuação. Olha o tanto de ponto de exclamação que tem nesse poema. O ponto de exclamação, ele reforça o envolvimento emocional do eu. Olha a idealização da pátria, olha a idealização do passado, por meio da idealização da natureza. Texto 2. A ideologia romântica, argamassada ao longo do século XVIII e a primeira metade do século XIX, introduziu-se em 1836. Durante 4 decênios, imperaram o eu, a anarquia, o liberalismo, o sentimentalismo, o nacionalismo, através da poesia, do romance, do teatro e do jornalismo, que fazia sua aparição nessa época, diz o Massu Moisés. De acordo com as considerações de Massu Moisés, no texto 2, o texto 1 centra-se no imperativo do eu, reforçando a ideia de que estar longe do Brasil é uma forma de estar bem. Estar longe do Brasil é uma forma de estar bem. No nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo em relação à paisagem agradável onde eu lírico viver a infância. Tem cara de certo? Bota um pontinho do lado, vai ler os outros. Na liberdade formal, que se manifesta na opção por verso sem métrica, rigorosa e temática voltada para o nacionalismo. Galera, isso aí seria verdadeiro em vários outros poemas. Nesse aqui, perceba um detalhe. Professor, eu preciso fazer a escansão e contar o número de sílabas dos versos. Dá para perceber que tem um padrão? Verso longo, verso curto, verso longo, verso curto, verso longo, verso curto. Então, se você for fazer a escansão, provavelmente você vai encontrar métrica aí, porque há claramente um padrão no tamanho dos versos sendo respeitado. No fazer anárquico, entendida a poesia como negação do passado e da vida. A poesia, negação do passado e da vida. No sentimentalismo, por meio do qual se reforça a alegria presente. Ele está feliz no presente?
Ele está triste no presente porque está distante da pátria e da infância. Porque está distante da pátria onde ele viveu a infância. Então, falso confirma item B de Bacurim. Olha aí a questão 10. Álvares de Azevedo. Ó páginas da vida que eu amava, rompei-vos, nunca mais tão desgraçado. Ardei lembranças doces do passado, quero rir-me de tudo que eu amava. E que doido fui, como eu pensava em mãe, amor de irmã, em sossegado adormecer na vida, acalentado pelos lábios que eu tímido beijava. Embora é meu destino, em treva densa, dentro do peito a existência finda, presinto a morte na fatal doença. A minha solidão da noite finda, possa dormir o trovador sem crença. Perdoa, minha mãe, eu te amo ainda. É triste mesmo essa poesia ultrarromântica do Álvares de Azevedo. Há uns bem piores do que isso. A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 1850, período conhecido na literatura brasileira como ultrarromantismo. Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica identifica-se com o amor materno que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico, no saudosismo da infância, indicado pela menção às figuras da mãe e da irmã, na construção de versos irônicos e sarcásticos apenas com aparência melancólica. Ele tem alguns versos irônicos e sarcásticos. É uma face mais moderna, vamos dizer assim, do Álvares de Azevedo. É uma face menos conhecida do Álvares de Azevedo. Mas é esse poema aí? Não. Presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir. É de dormir? O dormir aí é um eufemismo para quê? Morte. Então, fixação do eu lírico pela ideia da morte, o que o leva a sentir um tormento constante. Item E de herói. Difícil? Não, né? Bem, vamos aqui rapidinho, só dar uma pincelada no realismo. Como eu disse, é muita coisa para pouco tempo. Galera, o realismo é o oposto do romantismo. Se você pegar as características gerais do romantismo, botar numa tabela, e botar na tabela as características do realismo, vocês vão ver que são antíteses. Na verdade, eu fiz isso aqui, ó. Romantismo se desenvolveu no Brasil na primeira metade do século XIX. Sentimentalismo exagerado, olhos no passado, supremacia da imaginação, espiritualismo, religiosidade, subjetivismo, temas nacionais e regionais, fantasia e imaginação criadora, arrebatamento de ideias, monarquia, heróis extraordinários, o mundo é como o eu vê. Realismo é o contrário, observação impessoal, olhos no presente, supremacia da verdade física, materialismo e espírito científico, é o cientificismo. Lembra? Positivismo, determinismo, evolucionismo. Portanto, é uma visão objetiva do mundo e da realidade. Os temas são cosmopolitas, são universais. Pensei em Dom Casmurro, do Machado de Assis. Quem leu Dom Casmurro, do Machado de Assis? Eu faço essas perguntas só para me martirizar. Em Dom Casmurro, se eu pegar aquele drama, se eu pegar aquela trama e transportar para Lisboa, vai mudar muita coisa? Para Paris, vai mudar muita coisa? Muda muita coisa o fato de Bentinho e Capitu viverem no Brasil? Muita coisa não, fundamentalmente não. Porque o foco ali é universal, é o ciúme, é a vaidade, é a insegurança, é o adultério, são temas mais universais. Documentação da realidade. Enquanto o romântico vai para a fantasia e para a imaginação, o realista documenta a realidade. Enquanto o romântico se deixa levar pelo arrebatamento de ideias, o romântico
é análise, reflexão, observação. Já é na República, gente comum e vulgar, ou, se não era República, eles eram republicanos. Claro que quando Machado começa a escrever, a gente ainda não tem República. Ele assiste à proclamação da República, mas o ideal é republicano. Enquanto lá nós temos heróis extraordinários, aqui nós temos gente comum, personagens vulgares, como eu e você. O mundo é como ele é. Então perceba que as características do realismo são opostas às do romantismo. Inclusive o realismo foi uma escola que, como escola, reagiu ao romantismo. O realista adorava criticar o romantismo. Então vamos aqui. Características gerais do realismo e do naturalismo. Concepção materialista da realidade. O homem, a natureza e o universo estão intimamente associados num todo orgânico, sujeitos à mesma lei. A realidade deve ser captada através da observação, como o cientista faz em seu laboratório. O cientificismo influenciou muito essas duas correntes. Os fatores psicológicos e sociais estão sujeitos às leis naturais. Nada tem de espirituais ou transcendentais. O realismo, ele vai fazer análise psicológica. O naturalismo vai fazer análise biológica. Preocupação em ser objetivo no trato dos personagens retrata a vida contemporânea, pois só a vida do momento pode ser objeto de análise e de observação. O realismo rompe com o romantismo e mostra o homem como ele é. Os escritores realistas negavam o cristianismo e valorizavam os instintos, assim como Nietzsche. De fato, a gente não vai ver a religião, o cristianismo, portanto, tendo a centralidade que tinha no romantismo. O realista, ele é cético. Pensemos aqui no Machado de Assis. A principal característica do pensador Machado de Assis, do intelectual Machado de Assis, é o ceticismo. O que é o ceticismo? É uma postura questionadora. O cético, ele questiona tudo. O cético, ele não aceita nenhum dogma. O que é o dogma? É a verdade inquestionável. O Machado, ele era um cara tão genial que ele não se limitava a questionar apenas os dogmas religiosos. Ele questionava até os dogmas científicos da sua época. Ele foi capaz de questionar as próprias correntes científicas que lhe influenciaram. Então, por exemplo, ele tem no Quincas Borba, e que ecoa no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o humanitismo. Lembram disso? O humanitismo é uma filosofia criada pelo Quincas Borba. O Quincas Borba diz o seguinte: imagine duas tribos famintas que vivem na mesma área. Só há um campo de batatas após uma montanha. Se essas duas tribos famintas, em paz, dividirem as batatas, nenhuma das duas vai se nutrir suficientemente e as duas vão ser extintas. É preciso, portanto, que haja guerra. Elas duas lutam, uma derrota a outra e fica com as batatas para si. E aí ele cunha a frase, né, que ficou famosa: ao vencedor, as batatas. O que o Machado de Assis quer com a teoria do humanitismo? Mostrar como a elite se apropria das correntes filosóficas e científicas da época para justificar a opressão, para justificar a escravidão, para justificar a exploração do homem pelo homem. É o darwinismo social. Nós vivemos na sociedade uma competição, assim como é na natureza. Se na natureza há uma competição, o mais forte sobrevive, o mais fraco perece, na sociedade é a mesma coisa. Nós vivemos uma competição, é justo que o mais forte sobreviva e que o mais fraco pereça. É justo que ao vencedor fiquem as batatas. Então, o Machado, ele é cético, ele questiona tudo.
tanto dogmas religiosos como dogmas científicos, certo? Já me expulsaram, acabou o meu tempo, mas enfim, vocês têm um material muito bom aí, leiam. Obrigado, deem uma lida no material, façam as questões e, de novo, qualquer dúvida, estamos aí pelas redes sociais.